Boa noite. O governo coloca em prática as novas regras do setor elétrico brasileiro. É o plano do governo Lula de ampliar e garantir o fornecimento de eletricidade no país, sem riscos de racionamento e de apagão. O setor é de máxima importância para o desenvolvimento e precisa andar na frente da economia, senão a economia não anda. Para discutir o novo modelo do setor elétrico, que muda para os consumidores, o futuro e as alternativas de energia no Brasil, o Roda Viva entrevista esta noite a economista Dilma Rousseff, ministra de Minas e Energia. Dilma Rousseff foi um dos primeiros nomes anunciados para o ministério do presidente eleito Lula. Economista, com doutorado em teoria econômica, com um passado ligado à militância de esquerda e à luta armada nos anos 60, ela foi secretária de Energia do Rio Grande do Sul em 1993 e depois em 99. Viveu de perto o racionamento de eletricidade que atormentou o Rio Grande do Sul na época por mais de um mês. Assumiu o Ministério de Minas e Energia com a tarefa de implantar políticas novas para o setor energético, que ela também ajudou o governo Lula a formular. Uma mudança importante começa a ser colocada na prática. Na semana passada foi realizado em São Paulo o mega leilão de energia elétrica, o primeiro passo para a implantação do novo modelo do setor. Empresas geradoras e distribuidoras fecharam contratos de compra e venda de grande parte do estoque de energia disponível para os próximos 10 anos. Os resultados vão determinar os novos rumos do setor elétrico, influenciando investidores e alterando as tarifas pagas pelos consumidores de eletricidade. A busca de combustíveis alternativos também faz parte das novas políticas que estão sendo adotadas agora pelo governo. A comercialização do biodiesel está autorizada e vale a partir do ano que vem. Ônibus e caminhões poderão trafegar com uma mistura de 2% de óleo vegetal no óleo diesel mineral. O biocombustível, extraído da soja ou da mamona, deve alterar a matriz energética brasileira, diminuindo a emissão de poluentes e a dependência do petróleo. Mas é no setor elétrico que o governo faz a principal aposta agora. Existem incertezas quanto à oferta de eletricidade na próxima década. E ao modelo colocado busca retomar planejamentos de longo prazo, organizando demanda e oferta da energia elétrica disponível agora e da energia que será produzida proximamente pelas novas usinas hidrelétricas previstas. Para entrevistar a ministra de Minas e Energia, nós convidamos Paulo Ludmer, diretor executivo da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, a Abrace. Cláudio Salles, diretor-presidente da Câmara Brasileira de Investidores em Energia Elétrica. Leila Coimbra, repórter do jornal Valor Econômico. Eugênio Meloni, repórter da área de energia da Agência Estado. Oldon Machado, subeditor do portal canalenergia.com.br. Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura. Em nossa plateia aqui no estúdio acompanham a entrevista os seguintes convidados. Renan Tadeu Pires da Silva, da Ener Peixe, que reúne Furnas e Energia de Portugal. Eduardo Monteiro, diretor executivo da Câmara Brasileira de Investidores em Energia Elétrica. Olga Curado, jornalista e diretora da Curado e Associados Consultores. Rodrigo Ferreira, diretor executivo do portal Canal Energia. Merched Alcântara de Carvalho, advogado da empresa Furnas Centrais Elétricas. Camila Curado, estudante do Colégio Dante Alighieri. Pedro Palatinic, coordenador da Força Tarefa sobre Agências Reguladoras da Câmara Americana de Comércio. Dene Tememlá, gerente do portal Canal Energia. José Renato Rios Tizar, gerente de otimização energética da Votorantim Energia. José Saíde de Brito, da Excelência Energética Consultoria. Theo Araújo, estudante da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E Gisele Moraes, da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia. O Roda Viva é transmitido em rede nacional, pela rede pública de televisão, para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E pode ser também acompanhado pelo próprio site do programa, cujo endereço é www.tvcultura.com.br/rodaviva e por intermédio da Rádio Cultura M em 1.200 kHz. Para você participar do programa, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, o telefone é o 0 operadora 11 3252 6525. O nosso fax é o 3874-3454, aqui de São Paulo também, código 11. E o endereço eletrônico do programa, rodaviva@tvcultura.com.br. Ministra, durante a próxima hora e meia nós vamos estar falando de um assunto importante e, inclusive, complicado. Mas eu queria começar, obrigatoriamente, por uma questão que está na ordem do dia e que a senhora, como membro do governo Lula e ex-militante
de esquerda na década de 60 certamente tem uma opinião a respeito. O Fantástico de ontem registrou a queima de documentos confidenciais e secretos numa base da aeronáutica na Bahia. Como é que a senhora encara esse episódio no momento que a gente está vivendo? Primeiro eu queria cumprimentar os telespectadores e dizer meu muito boa noite e de como é importante essa oportunidade de fazer um debate amplo sobre o setor elétrico. Eu considero que a década de 70 no Brasil foi um momento muito difícil da vida brasileira. Quem não viveu aquele momento em que qualquer atividade era considerada subversiva e o mais elementar valor democrático não era preservado, não consegue perceber o que foi aquele momento para milhões de jovens brasileiros que não tiveram oportunidade do debate e para, eu diria, centenas que morreram. Eu acredito que é de todo oportuno, né, um processo pelo qual se tem acesso àqueles registros. Acredito que esse processo tem de ser um processo prudente, correto, sem sensacionalismos, mas que tem de ser abertos os arquivos, eu defendo isso. Eu lamento que, eventualmente, se tenha perdido, queimado ou qualquer outro procedimento em relação àquilo. Acho que é também um momento da história brasileira. E hoje, já com a distância necessária para a gente fazer a avaliação dos momentos históricos, ou seja, sem grandes paixões, mas eu acho com a certeza que eventos como aquele, né, aquele processo de ditadura, a perseguição, a tortura e as mortes, não podem se repetir. Então, iluminá-los é algo que eu acredito bom para a democracia brasileira. Muito bem. Ministra, em relação ao leilão, mega leilão de energia, da chamada energia velha, e que é uma coisa que eu gostaria que a senhora, inclusive, explicasse, porque imagino que o grande público ignora a diferença de energia velha e nova para a gente. Toda energia é nova. Chega em casa, né, liga a geladeira, faz a televisão funcionar, né, faz o ferro elétrico esquentar. Energia é energia. Se é velha, se é nova, isso pouco importa para o consumidor. A senhora classificou repetidas vezes esse leilão como um sucesso, muito embora ele não tenha alcançado os preços que estavam estimados, não tenha alcançado o valor, o volume total de venda que tinha estabelecido, e nem mesmo todas as empresas participaram ativamente do leilão. Então, eu queria que a senhora explicasse por que a senhora acha que foi um sucesso essa iniciativa e, principalmente, o que era essa história de leilão de energia velha, porque eu acho que, senão, daqui a pouco nós vamos estar num debate aqui, nós temos muitos especialistas na bancada, nós vamos estar falando de uma coisa que ninguém vai estar sabendo o que é. Bom, eu acho que é simples. A energia que se chama velha, na verdade, ela é a existente. O correto seria a gente chamar ela de energia existente. O que é energia nova? É aquela que ainda não existe, aquela que vai ser objeto de investimento e daí a um prazo de maturação que pode ser de 3 a 5 anos, ela vai passar a existir. Então, uma é um projeto que já deixou de ser projeto e passou a ser realidade. Energia existente, existe, é a usina trabalhando, a usina funcionando e fornecendo a energia na casa do telespectador. A energia que você recebe na sua casa é a energia que existe. A outra energia é aquela que nós gostaríamos e iremos fazer o possível para que ela seja objeto de um investimento e que ela produza no futuro, através da construção de uma planta, ou de uma hidrelétrica, ou de uma termoelétrica, ou de uma planta que vai queimar biomassa, que se produza energia no futuro. Então, nós separamos 2 leilões. Nós tratamos estes 2 leilões de forma diferenciada, porque entendíamos que se tratam de coisas distintas. Algo que existe e algo que ainda não existe. Qual foi o objetivo disso?
O primeiro objetivo é que nós nos deparamos, ao chegarmos no Ministério, com uma sobra de energia muito grande. Ou seja, o país passava por um processo muito estranho. Em 2001, 2002, ele sofreu um racionamento de quase 20% do consumo de energia durante 8 a 9 meses. Este momento era o seguinte: o que acontecia? Não havia energia suficiente, não havia, portanto, oferta de energia suficiente para abastecer as indústrias, os lares, as famílias, enfim, o comércio. Essa falta de energia, a gente chama de, havia uma escassez de energia. O racionamento provoca o quê? Uma contração do consumo. Ele reduz o consumo. Ao mesmo tempo, os projetos que estavam atrasados começaram a entrar. O consumidor absorveu práticas de consumo de energia mais racionais, mais eficientes. Então, nós tivemos um outro efeito, como se fosse um pêndulo. Nós saímos do momento em que havia escassez para o momento em que havia sobreoferta. E isso evidenciava o absoluto desequilíbrio que o setor elétrico vivia. Ao mesmo tempo, as tarifas estavam tendo um processo de crescimento muito acelerado. Este crescimento acelerado das tarifas não era suficiente, não foi suficiente para sinalizar investimentos. Porque, enquanto as tarifas cresciam, não havia contrato, ninguém contratava energia. Esse contrato teria de ser dado pelas distribuidoras. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos modificar a forma como o setor elétrico estava funcionando. Primeiro, nós gostaríamos que o setor elétrico funcionasse na geração de maneira competitiva. Não iríamos mais concordar, porque as tarifas cresciam muito, de forma inclusive descontrolada, com processos de contratação de energia dentro do mesmo grupo econômico. Ou seja, uma distribuidora do mesmo grupo econômico, de uma geradora, privada ou pública, este era um critério que era legal, tinha direito de comprar 30% de toda a sua energia do seu grupo e repassar a um valor que se chamava normativo, que era um preço teto, e ainda tinha um bônus de mais um aumento de 11,5% na tarifa. Isso de um lado. De outro lado, havia um processo de leilão em que quem ganhava o direito de construir uma nova planta é quem pagasse mais por ela. Em alguns casos, isto levou aqui ao custo marginal da expansão, ou seja, o que o investidor considera uma remuneração correta para ele construir uma usina, foi somado algo em torno a $10, ou seja, R$30. Então, nós tínhamos uma situação de explosão tarifária. Ao mesmo tempo, o investidor não tinha um contrato de longo prazo. Ele ganhava o leilão, ele não tinha um contrato de 25 anos de compra da sua energia. Então, ele não tinha como financiar a sua energia. Ele não tinha licença prévia. Então, ele ia buscar a licença prévia. Ele não tinha previamente ao leilão a licença prévia. Tudo isso era um tumulto. O que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos contratar, primeiro, assegurar que para a expansão haveriam contratos de 25 anos, contratos de longo prazo. 2, que toda a energia seria licitada, ou seja, que o leilão de energia seria generalizado. Quem quisesse vender energia para o consumidor que está me escutando na sua casa, teria de vender através de um processo público, transparente e no qual todos os participantes tivessem os mesmos direitos. Ou seja, mesmo sendo do mesmo grupo econômico, uma geradora não podia vender para a distribuidora, a não ser em leilão. Isto significaria, para nós, do nosso ponto de vista,
que através da competição entre os diferentes agentes a gente conseguiria a tarifa mais competitiva possível, a mais correta possível do ponto de vista daquele empreendimento e daquele agente. Ao mesmo tempo, nós consideramos que uma das maiores questões que a gente estava enfrentando era a crise nos agentes, crise financeira forte nos agentes. Primeiro nas distribuidoras, que foi muito forte. Quando eu subi, as distribuidoras estavam com um processo financeiro bastante preocupante. Seja porque tinha havido uma redução do próprio mercado das distribuidoras, seja porque elas tinham enfrentado crises cambiais sucessivas. Mas as geradoras tinham uma situação tão ou mais grave que as das distribuidoras. Qual seja, elas estavam descontratadas. Ou ela tinha energia e não tinha para quem vender. Qual era a opção das geradoras que estavam descontratadas? Em torno de 7.000 megawatts no início de 2003. Talvez um pouco mais, mas vamos ser conservadores, 7.000 megawatts. Qual era a alternativa? Ir ao mercado atacadista de energia, naquele momento o MAI, hoje que chama CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e vender aquela energia a R$18. Então, o que aconteceu? Aconteceu que muitas geradoras, privadas e públicas, tiveram muitos prejuízos. E algumas, inclusive, no início de 2003, diminuíram o ritmo de investimento. O que nós achamos oportuno? Vamos recontratar essa energia. Como a gente não pode criar demanda irreal, artificial, como é que nós resolvemos contratar? Nós dividimos em 3 produtos. Contratamos, então, um primeiro produto de 2005 até 2012, um segundo produto de 2006 até 2013, um terceiro produto de 2007 até 2014. Com isso, o que a gente queria dar? É impossível você contratar tudo em 2007. Por quê? Porque sobra energia em 2007. Mas é possível sinalizar para as distribuidoras um horizonte de contratação. Elas vão ter um fluxo de caixa, elas vão ter a possibilidade, ao ter o contrato, de ter recebíveis. A situação delas deixa de ser dramática. E, até 2007, a oferta é maior que a demanda. A partir de 2007, nós separamos outros 2 produtos, 2008 e 2009, onde você não vai contratar apenas energia existente. Vai ser atendido pelo que nós chamamos de energia nova. E 2009, uma parte muito grande. 2008 pode ser atendido, talvez, pelo que nós chamamos de Botox. O que é energia Botox? Para o consumidor, para o telespectador, para a gente, vamos dizer, nivelar os conceitos. O Botox é uma imagem. Ele reflete o seguinte: a crise era tão grande no setor de geração que, no início de 2000, teve energia sendo comercializada sem contrato de longo prazo. Então, ficava pronta aquele projeto e ninguém comprava. Então, muitos geradores tinham energia disponível para comercialização em 2000, tinham conseguido vender por 2 anos, tinham conseguido vender por 1 ano, tinham conseguido vender por 3 anos, mas contratos de longo prazo de 20, 25 anos não tinham. Essa energia que existe, mas ela é recente, ela é uma energia que se poderia chamar de velha, que recebeu uma injeção de Botox, que é a descontratação, que é o fato dela não ter sido comercializada, né? Ela vai ser contratada agora dentro de outras regras, tanto como energia nova. Nós vamos tratar essa energia existente como se ela não fosse energia velha, como ela só fosse energia nova. E por isso, ela pode ser separada, uma parte de 2008, energia existente, outra parte, energia nova. São eventos diferentes. O ministro, o Brasil ele sempre teve uma posição competitiva na parte de energia elétrica em função dessa energia velha aí,
hidrelétricas já depreciadas e tudo mais. E com a entrada dessa energia velha sendo convertida em energia nova, por outro lado também o fato de ter energia barata impedia a capitalização. Com essa energia velha virando energia nova e com a entrada em vigor aí de novos contratos, dependendo do ano, aí você tem uma oferta maior, você tem um preço mais baixo por 25 anos. Um outro ano você pode ter um movimento de escassez, esse preço fica alto por muito tempo também. No resultado final, qual é a sua visão sobre a tarifa média no Brasil em comparação com outros países aí do mesmo porte? Nassif, do ponto de vista de um país dominantemente hidrelétrico, nós teríamos de ser mais competitivos do que éramos no passado recente. Por quê? Porque os países majoritariamente desenvolvidos são países térmicos. A tarifa térmica no mundo inteiro é uma tarifa mais cara. A tarifa dos empreendimentos hídricos é relativamente uma tarifa mais barata em relação às outras fontes, térmica, gás, carvão, nuclear e alternativas em geral. A hídrica é mais barata. Então, o Brasil sempre teve uma grande competitividade. O que aconteceu? Com o modelo anterior, você teve o pior dos dois mundos. Você não teve segurança de abastecimento, garantia de abastecimento, e a tarifa explodiu. Isso aconteceu também em outros países do mundo, em que uma certa regulamentação desordenada levou a este fenômeno. Apesar da tarifa ser crescente e elevada, você tinha desabastecimento, você não garantia oferta. Nós acreditamos que é importante perceber que há esse balanço entre tarifa mais baixa ou modicidade tarifária e segurança de abastecimento. Nós não achamos que a tarifa tenha de ser uma tarifa que não remunere o investimento. O que nós achamos é que a tarifa tem de ser a mais baixa possível, ou seja, dado a situação em que você vive, dada a sua matriz energética, dado a relação oferta-demanda de energia, dado regras claras de mercado, você tem de buscar a tarifa mais competitiva. No Brasil, ela pode e deve ser um fator de crescimento econômico, de viabilização da competitividade nacional. A tributação não distorce tudo isso, não? Como? A tributação não distorce todo esse Olha, equilíbrio? eu acho que nós estamos entrando agora no momento em que vai ser possível uma série de discussões no setor elétrico de forma a cada vez mais ter um sinal claro de tarifa. Acho que caberá uma discussão sobre encargos, caberá uma discussão sobre tarifas. Inclusive, quanto a encargos, é fundamental perceber que este novo modelo que nós propomos não considera a hipótese de refazer o seguro-apagão. Então, vai acabar o seguro-apagão. É outra pressão baixista na tarifa. Nós também achamos que cabe uma discussão sobre a incidência de toda a questão tributária sobre a tarifa. Só que nós não achamos que é possível fazer essa discussão de forma simplificada. Nós não podemos propor uma desoneração tributária sem discutir como compensar uma desoneração tributária ou uma modificação na tributação. Agora, consideramos que é justo, até porque eu sei que o setor elétrico, várias áreas do setor elétrico está pleiteando isso, eu te adianto que eu acho essa uma discussão absolutamente oportuna. Aliás, o Ministério de Minas e Energia vem se caracterizando por nunca fugir de nenhuma discussão, por mais difícil que ela seja. Acho que nós conseguimos estabelecer um certo padrão de diálogo que eu chamaria, qualificaria de um padrão bastante confiável de diálogo entre o governo
e os agentes. Ministra, nós vamos fazer um rápido intervalo. Roda Viva volta daqui a instantes. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Para você participar do programa, o telefone é o 0 operadora 11 32526525, o fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Por eles, você pode fazer a sua pergunta para a ministra, sua sugestão de outros programas, sua crítica ao Roda Viva. E todas as perguntas que não forem formuladas serão encaminhadas ao nosso entrevistado, como a gente faz regularmente. Ministra, por que a senhora acha que as empresas que participaram do leilão têm uma visão tão diametralmente oposta da que a senhora teve, de que foi um sucesso e que estamos vivendo num novo mundo? Um professor de Harvard deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele disse que ele acharia estranho se os geradores não estivessem reclamando dos preços. Eu, além disso, acho o seguinte, acho que o leilão ele teve algumas características. Acho que se subestimou a sobra de energia e algo que é muito interessante que ocorre, que é o fato de que havia uma aversão dos geradores privados e públicos a ficarem descontratados. Eles preferiam se assegurar de que eles estavam bidando um preço e este preço, ou seja, dando um lance num preço, e esse preço asseguraria que eles entrariam, que eles teriam um contrato. Porque é importante que a gente perceba que se você for avaliar o comportamento dos geradores, você vai ver que os geradores, em geral, tá, eles se distribuíram. Houve estatais e empresas privadas que deram lances mais altos e houve estatais e empresas privadas que deram lances mais baixos. Mas houve uma lógica, houve uma aversão a ficar sem contrato. Porque ficar sem contrato é não saber qual é o seu fluxo de caixa, tá, por uma parte da sua energia até 2014. Agora, ministra, essa versão foi do lado privado, aliás, do lado estatal. É porque muitas empresas fugiram do leilão, quer dizer, muitas empresas não negociaram. Existia uma expectativa de que havia de que de repente essa negociação ela poderia ser um pouco mais forte, com um volume até maior de energia, e isso não aconteceu. Muitas empresas do lado privado não venderam energia. Bom, vamos fazer uma avaliação. Você teve a empresa que praticou os mais baixos preços no leilão, foi uma empresa privada, né? É público e notório que foi uma empresa privada que praticou os preços mais baixos. Você tem, por exemplo, uma empresa que vendeu só 10 megawatts. Na última rodada, ou seja, na última rodada não, no último produto. A partir de 2007. 2007. Por que uma empresa que estava vendendo só 10 megawatts, num leilão de 17 mil megawatts, na última rodada, vendeu pelo segundo preço mais baixo? Mas essa quantidade foi mínima, atribui? Foi 10 megawatts. Sim, mas por que vendeu? Porque é o seguinte, ela não tinha lastro para uma venda maior. Ela não podia cair nem em 2006, nem em 2005. Porque se ela caísse em 2006 e 2005, ela não tinha contrato disponível. Só posso atinar com essa razão. De outro lado, por que ela não vendeu mais? Estava tudo contratado. E a parte maior da energia dela é Botox, ou seja, é energia que iniciou, a parte maior que está descontratada, que iniciou a comercialização a partir de 2000, tá? E não foi comercializada, ou foi comercializada cobrindo 2004, 5 e 6, e 7 vai estar disponível a partir de 8 e 9. Então, você tem uma oportunidade de contratação também em relação aos produtos e ao fato que essa empresa tinha 650 megawatts, que é o que se calcula de Botox. De outra parte, você tem empresas
que correram para se contratar. Por exemplo, a de mais baixo preço, que era privada. Por que ela fez isso? Porque ela tinha um custo de produção Muito baixo. mais baixo que o custo médio. Então, ela podia se dar o luxo de aceitar pagar R$ 51, aliás, vender a R$ 51, para não ficar vendendo a 18. Você teve empresas privadas que agiram também no outro sentido, que foram e buscaram maximizar também a sua lucratividade, colocando um preço mais alto. Esse mesmo comportamento, você teve, eu vou dar os exemplos das estatais, da Eletronorte e da Chesf, que bidaram a Eletronorte mais na média, a Chesf mais barato. Por quê? Porque o custo também dela de produção é mais barato que o custo médio. Ministra. E a Furnas, que bidou em todos os 3 produtos lá em cima, porque o custo de produção dela é maior. Então, eu te digo o seguinte, houve uma lógica similar, que não é passível de você separar entre empresa pública e privada. Mas foi um leilão elas são muito... similares, elas buscaram a sua rentabilidade. Ministra, os 2 pilares do seu modelo são modicidade tarifária e a garantia da expansão da oferta. Mas alguns críticos estão dizendo que um desse pilar inviabiliza o outro, que, por exemplo, no leilão. A senhora considerou um sucesso porque os preços ficaram abaixo do esperado. Isso refletirá numa tarifa mais baixa. Mas os investidores saíram reclamando, dizendo que eles vão ficar com as empresas descapitalizadas. Essa relação, ela é Como possível? se dá essa relação? Ela é possível e eu acho que nós chegamos a um equilíbrio. O que eu acho um sucesso no leilão? Eu acho que o leilão reflete os sinais de preço que nós vivíamos no setor elétrico. Preço mais baixo em 2005 e mais alto sucessivamente, sinalizando por um preço maior quando a oferta é igual à demanda. Ao contrário do que estão dizendo, muitos analistas, inclusive analistas financeiros, a Standard & Poor's recentemente, a Merrill Lynch, sinalizam que o leilão de energia, chamado velha de energia existente, nada tem a ver com o leilão de energia nova. São 2 produtos diferentes. O que eu considero um sucesso do leilão? Nem houve uma explosão tarifária, nem houve uma depreciação da energia. A energia esteve num patamar ascendente, 57, 64, 75, apontando para 2008 e 2009 por um valor maior, ao mesmo tempo assegurando para todos os consumidores uma tarifa mais adequada. Ministro, eu queria fazer 2 registros antes de fazer uma colocação sobre esse mesmo assunto. O primeiro registro é que ninguém, nos meus 30 anos de setor elétrico, teve tanta escuta quanto a senhora e sua equipe. E isso não foi registrado e eu gostaria que o público tomasse conhecimento. A senhora escutou todos os agentes 200 vezes. Essa escuta havia sido começada no governo Fernando Henrique, mas a senhora ampliou enormemente. Mais do que escutar, a senhora absorveu dos agentes da sociedade o que eles lhe traziam. A segunda colocação, eu acho fundamental para emoldurar esta conversa, é que a senhora trabalhou muito e a senhora continua trabalhando muito. Sábados, domingos e feriados, a senhora ligava para os agentes para discutir pontos, convocar reunião para horas seguintes. A senhora não teve um minuto de trégua e a sua dedicação ao país, eu não gostaria de perder a oportunidade de registrar. E aí vai a pergunta. A senhora tem que fazer mais 2 leilões, o leilão dos 2 blocos, 2008 e 2009. Qual a sua expectativa de preço? Essa minha pergunta continua com o leilão que a senhora vai ter que realizar de 17 novos aproveitamentos hidráulicos, são energias novas. E para esses 17 aproveitamentos, a senhora tem até o momento que eu saiba, posso estar mal informado, uma única licença prévia ambiental. A senhora sabe que tem havido interferências do Ministério Público no processo de licença ambiental, de movimentos de desapropriados. A senhora sabe que os custos ambientais das hidrelétricas, em alguns casos, dobraram, em outros quintuplicaram. A senhora recentemente liberou a usina de Barra Grande, que é emblemática, mas os movimentos
de desapropriados estão ocupando a área, criando dificuldades. Então, minha pergunta, repetindo, 2008, 2009, sua expectativa de preço. E como é que nós vamos fazer com essa questão ambiental? Porque uma licença prévia original, ela não assegura as 2 ou 3 subsequentes, de modo que o projeto chegue ao seu ponto de operação. Então, por partes, nós consideramos que, na verdade, nós temos 2 tipos de leilão. Primeiro, eu queria te agradecer, viu, Ludmer, pela fala. É honesta, não há nenhum comprometimento. Eu te agradeço. No leilão, nós dividimos em 2 leilões. Leilão de energia nova é um tipo. E esse leilão que nós vamos fazer antecedendo o leilão de energia nova, que dá continuidade a esse primeiro leilão do dia 7 de dezembro, que nós pretendemos, é bom, eu até vou anunciar aqui no programa, nós pretendemos fazer logo depois do Carnaval, esse para 2008 e 2009. Nós temos uma expectativa de preço de continuidade da curva. Se você pegar a curva, não é no ponto que eu estou falando, se você aplicar qualquer taxa na curva, você vai chegar a patamares de 85, 95 ou qualquer coisa assim. Ou, obviamente, depende da quantidade também que vai ser ofertada. Eu acho que há uma tendência para 2009 chegar a custo marginal de expansão. Essa é inexorável. Como $30 por megawatt-hora, algo assim. Eu prefiro que vocês, eu vou ser bem cautelosa. Você pode falar, se você pegar o que estão dizendo, né, os jornais dizem, os diferentes investidores, eles botam numa faixa bastante grande, tá? Botam de 90 a 110, botam de 85, outro dia eu vi um de 85 a 107, enfim, você tem gosto para todos os níveis de preço. Não é papel do Ministério a gente falar assim, olha, minha expectativa de preço é essa, porque seria uma forma de eu estar induzindo a formação de preço. Nós achamos, tá, que será um preço nessa curva. E achamos que um dos sucessos do leilão é o seguinte, nós desmontamos uma bomba relógio, que era a necessidade de expansão e a explosão tarifária. Era isso que estava, ou seja, o que se delineava para o setor elétrico era o seguinte, ninguém diz isso, explosão tarifária e expansão de energia. Mas por que, ministra? Por esse casamento espúrio aí de vender para quem distribui? Por isso e por leilão com quem paga o maior ágio. Você não fecha essa equação. Essa equação não fechava. O governo anterior, no relatório de progresso número 2 da Câmara de Gestão da Crise, sinalizava aumentos de 30% na tarifa real. Tanto é que tinham, inclusive, imaginado um processo pelo qual haveria uma venda, tá, de determinados empreendimentos, vamos dizer assim, a custo médio, e se tiraria um tanto e se faria um subsídio tarifário. O que nós achamos é o seguinte, nós achamos que é possível você ter tarifas que sinalizem a expansão. É possível ter isso. E eu não posso inventar, havia sobra de energia. Essa sobra de energia é inexorável. Por exemplo, falam que Furnas teve uma quebra no fluxo de caixa. Bom, só se a gente não souber fazer conta. Vocês imaginam o seguinte, Furnas tinha 50% da sua energia descontratada e contratada a R$18. Se ela contrata a 60, é impossível ela não ter melhorado. Ela ia ficar este ano, esse início de 2005, com 75% da energia descontratada. Todas as empresas chegariam a ficar com 75% da energia dos contratos iniciais descontratados. A aversão das empresas a ficar descontratada não é algo banal. Vários analistas, até do setor financeiro, sinalizaram que essa é uma pressão muito forte. Eu não sei se vocês leram, eu acho que foi há 2 dias atrás, uma fala do ministro de Energia, o Ali Naimi, da Arábia Saudita, dizendo que o medo é responsável por $15 no preço do petróleo.
eu não sei se essa avaliação dele é correta ou não, mas eu acho que não é o medo, é a aversão a algumas situações. Tá? A aversão a ficar descontratado foi um fator forte nesse leilão. Se nós tivéssemos uma situação de oferta igual à demanda, esta aversão não ocorreria. Então, o investidor não ficaria disputando, e isso nós tivemos medo ao formatar o leilão, nós tentamos evitar que o preço caísse para além de uma situação de vamos dizer assim, de efeito rebanho, entendeu? Você fica com tanto medo e sucateia energia a R$10. Ficou faltando a segunda parte da pergunta, que é a questão do licenciamento ambiental. Essa questão é completamente distinta. Sim. Então, eu tenho... Claro. O licenciamento ambiental no Brasil, eu acho assim que não interessa a gente ficar procurando quem errou mais. O setor elétrico errou. Por quê? Fazia inventário e não fazia licenciamento. Fazia licitação e não fazia licenciamento. Por outro lado, acho que é fundamental que se tenha uma regra clara sobre licenciamento. E nós estamos dando a nossa contribuição. Eu hoje assinei um contrato, um convênio, que não é bem um contrato, com a empresa de pesquisa energética, e nós vamos fazer avaliação ambiental integrada. O que é fazer avaliação ambiental integrada? É pegar uma bacia, exemplo, bacia do Rio Tocantins. Ao fazer o inventário do que tiver pronto ou que está por fazer, você já analisa as repercussões ambientais. Então, você sinaliza, tá, que certos empreendimentos são muito mais, eu diria o seguinte, do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental, corretos. De outro lado, eu acredito que nós temos de incorporar nos estudos ambientais no Brasil custos sociais. Se nós impactarmos a população, nós temos de ressentar. Isso não há como negar, teremos de fazer. Então, se o custo da geração por estes valores ficar um pouco mais alto, eu asseguro que esse mais alto é algo que nós teremos de pagar para impedir que populações inteiras sejam deslocadas e até hoje não tem energia elétrica. Tem uma opção de assentamento de atingidos por barragens sem energia elétrica. Agora eu faço uma vírgula em tudo isso que eu disse, que é a seguinte: o ritmo dos licenciamentos também tem de ser considerado uma variável estratégica para o país, porque não é o setor elétrico que define qual é o ritmo de expansão dele. Quem define o ritmo de expansão do setor elétrico é o crescimento da economia, é a distribuição de renda. Então, para atender uma economia que cresce, uma economia que distribui renda, nós vamos precisar de ter energia. Por isso que o governo montou um programa entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Energia, com a Casa Civil, para tentar equacionar o ritmo desse processo. Essa avaliação integrada não é mais morosa do que o processo atual? Veja bem, nós fizemos um acordo que é o seguinte: você faz uma avaliação ambiental integrada, nós acreditamos, entre 1 ano a 1 ano e meio. Nós iremos fazer, se eu não me engano, 8 avaliações integradas de bacia. Agora, o que está em andamento, qual é o acordo? Essa avaliação ambiental integrada, ela vale para empreendimentos que estão daqui para frente. Daqui para frente, o que é o daqui para frente? Os 45 empreendimentos hidrelétricos que nós recebemos, que tinham problemas os mais variados de licenciamento, que agora totalizavam 11 mil megawatts. Hoje 13 mil megawatts. Hoje já nós resolvemos os 10 mil megawatts. Falta resolver 3 mil. Desses 3 mil, tá, nós acreditamos que chegaremos a solucioná-los, tá, até antes do leilão. Porque eles entrarão no leilão, serão necessários para o leilão de energia nova. E, obviamente, o nosso cronograma para eles é até março. E os 17 empreendimentos que nós consideramos energia
nova, ou seja, eles não têm nem concessão, esses terão de ficar prontos até também as vésperas do leilão de energia nova. A partir daí, só haverá licitação de empreendimentos com avaliação ambiental integrada. Talvez nós consigamos, porque tem fases variadas, já tem estudos, alguns lugares bem adiantados. Acho que isso trará estabilidade ao país. Talvez nós consigamos, inclusive, em alguns casos, tá, já iniciar os próximos inventários, tá, com estudos de avaliação ambiental integrados acoplados, mesmo aqueles que já foram iniciados pelo investidor privado, que ele percebe a importância disso. Ministro Podobezek. Boa noite, ministra. Boa noite, Cláudio. Uma questão. Lamentavelmente, o Brasil é um dos campeões mundiais em termos de tributação do serviço de eletricidade. Entre tributos e encargos, o consumidor brasileiro paga, como a senhora sabe, cerca de 40% da tarifa em impostos e encargos. Agora mesmo, enfim, na contramão do esforço de modicidade tarifária que nos une a todos, estão sendo discutidas, pelo menos, o aumento de 2 impostos que afetam o consumidor de energia. O ICMS, que atinge o consumidor de baixa renda, com um aumento na sua tarifa final que pode superar a 11%, 12% talvez. E o outro, o PIS/COFINS, que também implica num aumento para o consumidor de energia elétrica, calcula-se, segundo a Associação de Distribuidores, entre 3% e 4% para o consumidor. No caso desse PIS/COFINS, vários setores, enfim, o PIS/COFINS teve um aumento recente, vários setores tornaram-se imunes a esse aumento, como, por exemplo, o setor de telecomunicações, outros serviços públicos, como rodovias, educação, saúde, e outros setores não de serviço público, como empresas de call center, parques temáticos e tantos outros, tornaram-se imunes a esse aumento. Os argumentos para que esses setores se tornassem imunes são basicamente a quantidade de pessoas atingidas ou atendidas por esse serviço, ou a quantidade de pessoas empregadas nesses setores, enfim, argumentos válidos, atributos importantes que estão muito mais fortemente até presentes no setor elétrico. Diante desse fato e diante da permanente busca de todos pela modicidade tarifária, o que eu gostaria de saber da senhora, qual o pensamento ou qual a iniciativa que o governo vai estar tomando no sentido de contornar essa situação, se é possível contorná-la. Cláudio, eu acho que essa questão dos encargos e tributos do setor elétrico, objetivando a matriz tributária, ela se dá em várias etapas. A primeira etapa, nós estamos, como eu disse, acabando em definitivo com o seguro apagão. A segunda etapa, nós estamos tentando diminuir a conta do CCC. O que é o CCC? É combustíveis. Só para dar uma noção de valor aí, o que é o seguro apagão perto dos demais componentes aí? O seguro apagão deve representar nessa conta, eu acredito, que o seguro apagão para o consumidor, para o consumidor industrial, ele era bastante significativo. O seguro apagão e depois a RTE. Ele é bastante significativo. Para o residencial é menos de 1%. Para o residencial é menos de 1%. Para o industrial chegava a ser, eu acredito, uns 7%, talvez. Os dois somados. Para o baixa renda era praticamente zero. Para o baixa renda era zero. E agora o ICMS para o baixa renda acima de 10%. Mas, por exemplo, para o consumidor cativo, chegava a 2,8%, 2,9% o apagão. Bom, tudo isso nós tentaremos, tanto o seguro apagão como as emergenciais, tudo isso vai ser diluído e vai desaparecer da tarifa. Primeira coisa. Segunda coisa, o CCC, que talvez seja das maiores contas, em torno, eu acredito, aí correspondendo a uns 10% ou um pouco menos. Estou falando de cabeça. Ministra, o CCC... o seguro está subindo de 3 para quase 5 bilhões de reais por ano. Qual? O seguro apagão? O CCC. O CCC, né? Para a senhora ter uma ideia, nós pagávamos 5 bilhões de reais por ano de encargos, aproximadamente 2 anos e meio atrás. Em 2004, estamos pagando 10 bilhões de reais. E em 2005, conforme a marcha da carruagem
que o Cláudio Salles trouxe, está havendo aumento de encargos, nós pagaríamos perto de 15 bilhões de reais. Isso são 5 bilhões de dólares, ou tudo que o setor elétrico precisa para a expansão. A senhora sabe que nós representamos autoprodutores, autogeradores, nós seremos responsáveis por 30% da expansão dessas usinas hidráulicas novas. Pelo menos fizemos licitação e esse é o nosso dever. Muito bem, não há condições de fazê-las por causa do preço dos encargos e dos tributos entre a usina que nós vamos construir e as nossas fábricas que vão usar essa energia. O transporte está mais caro do que o preço da geração. Isso não existe no mundo, é uma deformação. Nós não estamos colidindo com a senhora, sabemos o quanto a senhora tem lutado para dissipar e dissolver esse entrave. Não obstante, ele existe, eu queria concordar com o Cláudio, que é muito Então, deixa eu concluir a questão. Primeiro, explicar para o telespectador o que é esse CCC. O CCC é o seguinte, é uma conta que a gente paga o uso do diesel. O uso do diesel que é queimado nas plantas lá da Amazônia, da parte do Brasil que ainda não está interligada. 97% do diesel elétrico no Brasil, ele é gasto lá na Amazônia. A parte substantiva do CCC é o fato do que o Brasil ligado, tá, paga para o Brasil, que é o chamado sistema isolado, a Amazônia Legal. Nós estamos providenciando a mudança dessa situação em profundidade. O que significa isso? Ou seja, pela raiz. Significa, primeiro, interligar uma parte da Amazônia, aquela parte que é possível interligar. Então, estão previstas 2 linhas de transmissão, uma delas, que é a chamada Tucuruí-Manaus, até a capital do Amapá, e a outra, que é Jauru-Vilhena, até ligando o Acre. Então, você ligaria, vamos dizer assim, fazer um círculo em torno da Amazônia. Segunda coisa, o governo está construindo o gasoduto, conseguiu o licenciamento, a obra começa agora, Quari-Manaus. A partir daí, se passa a fornecer energia em Manaus com base no gás, que é da bacia de gás lá do Amazônia. Eu queria, inclusive, comentar que hoje a gente abriu o processo licitatório para Manaus. E licitação e leilão é algo muito benéfico, porque abaixa a tarifa para o consumidor. Apareceram 15 empresas dando lance para 3 projetos, sinalizando um preço bem menor do que o praticado. Era uma expectativa que foi impedida através de medida judicial, que agora se abre, e com isso eu quero dizer que o esforço para diminuir a CCC é um esforço de reorganização do setor elétrico, no sentido de viabilizar projetos de fornecimento de energia para o sistema isolado. E tem ligação entre o CCC e a PIS/COFINS? Não, eu só estou falando dos encargos primeiro. Já a conta de desenvolvimento energético, nós defendemos ela porque ela é uma conta que o país paga para um processo de fazer a universalização da luz para todos. Agora chegamos nos impostos, porque esses 40% é tudo isso, é encargos mais impostos. No que se refere aos impostos, eu acho que cabe uma discussão, e aqui os que me perguntaram sabem disso, até porque nós já discutimos essa questão, sobre a questão da tributação sobre o setor de energia elétrica. Acho que, no caso, nós estamos vivendo um caso bastante problemático, que é esse do ICMS sobre o baixa renda, porque é uma situação assim inusitada, é um incentivo que se dá ao baixa renda sob a forma de um subsídio, né? Hoje a conta de energia da população de menor consumo, mais pobre do país, ela é subsidiada. Em geral, quem consome até 80 kWh mês paga em torno de 12, 14, 15 reais. A diferença para outra tarifa, tá, ela é coberta por esses recursos que o governo recolhe na tarifa de cada um de nós.
E o estranho é que está sendo tributado com ICMS. Então, você tem um subsídio que é tributado por outra esfera de governo, criando uma distorção. Então, é isso que ele se refere. Eu acho que isso nós temos de construir a forma pela qual isso não seja cobrado. Já fizemos inclusive uma discussão já no CONFAS e estamos encaminhando. Agora, eu sempre faço o seguinte, apesar de eu achar que tem de ser reduzido o ICMS, ou seja, tem de reduzido ou eliminado o ICMS, você não pode fazer isso com as outras esferas de governo, nem eles aceitarão, sem discutir o que como compensa. Porque houve uma modificação na estrutura de tributação no Brasil e energia elétrica, petróleo e telecomunicações passou a ser o suporte básico das arrecadações das outras esferas de governo. Agora, acredito também que no caso do PIS/COFINS, entendo que há esse pleito dos investidores e dos agentes, acho que essa é uma discussão que deve ser levada adiante. Agora, insisto que tem de ser discutido os mecanismos de compensação tributária. Ministra, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a instantes a gente está de volta. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, sobre as novas regras do setor elétrico. Para você participar do programa, 0 operadora 11 3252 6525, o fax é o 3874 3454 e o endereço eletrônico do programa é rodaviva@tvcultura.com.br. Fabiano Alves, ministra de Curitiba, no Paraná, pergunta quando o consumidor residencial de energia elétrica no Brasil terá direito de optar entre as diversas operadoras no mercado, como acontece em outros países desenvolvidos. Quando o setor elétrico amadurecer e ficar afastado a qualquer processo de ameaça, de racionamento ou apagão, que eu acredito que isso ocorre até o final da década. Agora, não era essa não era a direção em que vinha vindo o modelo elétrico no governo Fernando Henrique? Quer dizer, pelo menos se acenou com isso quando se criou a Agência de Energia Elétrica, a ideia de que tinha geradora de um lado, distribuidora do outro, quer dizer, ia dizer o seguinte, não, agora o mercado é livre, a livre concorrência é que vai fazer o preço baixar. E quando entra o governo Lula, talvez tenha sido o setor em que mais fortemente houve uma inflexão na condução do processo, né? Inicialmente muito criticado pelos chamados agentes econômicos, depois houve esse longo processo de conversa. Nós estamos caminhando para que realidade? Quer dizer, que papel o Estado vai ter ou tem nesse processo de energia? Eu acho que para um processo misto, planejamento e mercado, não é possível que num setor desse, estratégico, você retire a regulação ou você suponha que você está num mercado de batatas. O serviço de energia elétrica é algo que tem de ter continuidade, tem de ter planejamento, e ele não ocorre depois da manhã. Então, eu acredito o seguinte, que você pode até escolher a sua operadora, mas você, para fazer isso, terá de ter uma outra regulação, ou seja, você terá um amadurecimento regulatório muito maior. Agora, isto não evitará que haja planejamento de longo prazo, que se discuta como é que nós queremos a nossa matriz e que nós saibamos que não é possível achar que neste caso em que nós vivemos, dominantemente hídrico, sem planejamento, você consegue assegurar que o sistema expanda. Ministro, como que uma distribuidora pode entrar competindo com outra aí se tem todo um processo de contratação aí que tem que ser previsto em prazos longos aí? Você pode considerar que tem alguns consumidores que podem deixar de ser cativos e virar livres. Não todos. Grandes consumidores. Grandes, ou até você pode chegar a aumentar, vamos dizer assim, a faixa. Em vez de ser consumidor de 3 megawatts, você pode começar a pensar em 1 megawatt, enfim, você pode ir expandindo. Agora, você nunca terá o consumidor cativo
que nem nós, comerciais, comprando de qualquer um. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão das projeções. Quer dizer, o modelo foi montado em cima de projeções que são feitas, de consumo feito pelas distribuidoras, que depois é somado e se chega a um pacote aí. As projeções, elas variam em função de PIB e variam também em função de mudanças regionais também. Esse prazo que é dado para retificação das projeções, pelas avaliações de vocês, é suficiente para prevenir casos, por exemplo, de mudança estrutural de uma região? Digamos que o país comece a crescer agora, aí você tem um processo de crescimento que algumas regiões crescendo muito mais que outras, e essa possibilidade de ter remanejamento industrial de um setor para outro. Isso, de alguma forma, o modelo prevê? Esse prazo ele é de reavaliação das projeções, ele é suficiente para mudanças estruturais que possam ocorrer na estrutura de consumo regional, interregional no país? Eu acho que sim, sabe por quê, Nancy? Porque nós trabalhamos com 3 tipos de possibilidade de leilão e um acompanhamento diário das condições de abastecimento do setor elétrico brasileiro, através do Comitê de Monitoramento. Então, a gente acompanha no mês, no ano. E, ao mesmo tempo, nós podemos fazer licitações curtas. Tem alguns, que é o processo de ajuste em A-3. Isso vai possibilitar, e você sempre terá um leilão em que você ofertará mais do que a demanda. Você não pode nunca ofertar abaixo da demanda. Você tem de sempre ter uma sobreoferta relativa. Você tem de oferecer mais projetos do que a sua demanda. Alguns projetos, inclusive, você no futuro pode até ter em carteira. Outros projetos que são mais rápidos são aqueles necessários para que você tenha uma expansão e contemple uma expansão imediata. Ministro. Nós achamos que a biomassa, ela é algo que poderá vir a ser uma das formas mais adequadas de alguns ajustes. Ministro, por obséquio, a estimativa que a senhora mesmo fazia para esse leilão era de uma arrecadação da ordem de 100 bilhões de reais. Nós nunca divulgamos nenhuma estimativa. Li na imprensa várias estimativas divulgadas por várias pessoas. Não divulgadas pelo Ministério. Sim. Mas, enfim. O Ministério não podia fazer divulgação de estimativa, sabe por quê? Porque uma das bases do leilão é que você não tenha, por parte do leiloeiro, a divulgação de todos as variáveis. Até porque, pela técnica de leilão, principalmente nos países que adotaram o leilão, uma das maiores ameaças é o conluio. Você tem uma possibilidade imensa de conluio. A Inglaterra, por causa de uma avaliação de que havia conluio e que havia um aumento irreal de 30% a 40% nas tarifas, modificou em 2001 todo o sistema de contratação. E a gente utilizou muito algumas experiências, não fizemos igual, a nossa forma é bastante diferente da deles. Mas, na consultoria do Klemperer, que é um economista que foi até candidato ao Prêmio Nobel, que deu uma consultoria para nós, ele sinalizava como sendo este o maior risco que nós corremos, o conluio. A possibilidade, porque até pelo fato de você ter todas as informações iguais, você pode agir na mesma direção e você distorce o preço. Então, esse grau de aleatoriedade, por isso que eu te digo, nós jamais divulgamos, inclusive os jornalistas, tanto o Oldon como a Leila, e até o Eugênio não lembro, mas o Oldon e a Leila eu lembro perfeitamente, que me perguntavam isso dia sim, dia não. E essa informação nós nunca divulgamos o que é que o Ministério acha. Ministra, me permite, o Paul Klemperer fala sobre isso, ele fala, na verdade, sobre 3 grandes preocupações no desenho do leilão. Um é que o desenho tem que ser atraente para aumentar o número de participação, o número de participantes, porque isso resulta em eficiência do leilão. Ele era 4 só. Outra, a questão do conluio, e outro, o risco de preços predatórios, quer dizer, esses seriam os riscos clássicos apontados no livro dele.
E foram os dois riscos que nós tivemos medo, os preços predatórios ou, então, o conluio com preços estratosféricos. Mas a observação que eu queria ouvir da senhora era quanto, enfim, as estimativas feitas de uma arrecadação no leilão da ordem de 100 bilhões de reais e o que, de fato, aconteceu foi da ordem de 70 bilhões. Supondo que as pessoas que fizeram essas estimativas, que foram todas as que eu li nos jornais, vários bancos de investimento, analistas do setor, etc., estivessem razoavelmente próximos da verdade, essa diferença de recursos, uma vez que ela viria para empresas, principalmente estatais, que estariam interessadas em investir e iriam reverter em investimentos no setor, não vai fazer falta no futuro? Eu te diria o seguinte, acho que na véspera do leilão houve um movimento especulativo, a chamada profecia autoanunciada, que às vezes não dá certo. Então, se você aponta nas suas avaliações que o preço é X, como apontaram, 75, você vai verificar que houve uma variante de bolha no mercado financeiro. Em cima dessa variante de bolha, porque o preço estava num valor em setembro e voltou ao mesmo valor de setembro, e se você fizer tanto das ON quanto das PN, você vai ver que há uma bolha especulativa mais ou menos. Mas uma parte pode ser. Bom, em cima disso, tá, se estimou uma arrecadação. Eu esperava esperava um preço mais próximo do final da primeira fase, tá, do que o preço da segunda fase. Acho que o preço da segunda fase, por mais que você tente impedir que a aversão à descontratação ocorra, ela ocorreu. Ela não chegou a níveis catastróficos, até porque houve essa sinalização ascendente. Acredito que não houve preço predatório. Preço predatório era descontratação com R$18, que é essa situação em que nós vivíamos, que recebemos o setor elétrico. Eu reitero que Furnas tinha 75% da sua energia a R$18. E agora ela tem essa energia contratada a 60. Então, eu não vejo sentido em a gente dizer que houve uma queda do fluxo de caixa das empresas. Por outro lado, vamos lembrar bem que o modelo foi concebido para contrato de fim de 5 anos, que assegura recebíveis e que não haverá a possibilidade da gente supor que este modelo ou qualquer outro de investimento em infraestrutura seja financiado por tarifa, porque aí nós teríamos de ter tarifa de R$300 ou R$400, o que esmagaria o consumidor. Então, o que nós temos de ter? Temos de ter um fluxo de caixa adequado para ele poder pagar seu equity, mas vamos ter de ter, num processo que tem grande massa de capital inicial, exige grande quantidade de capital, prazo longo de maturação, vamos ter de ter uma coisinha chamada crédito, que é fundamental, que chama-se financiamento. Agora, ministro, essa questão do financiamento é um dos pontos que a senhora já apontou como uma prioridade do Ministério para o ano que vem. Isso vale para o setor privado. Não acredito que o setor privado faça investimento só com tarifa. Não acredito. Acho que o setor privado, inclusive uma das coisas também apontadas na Inglaterra, é o fato de que nem sempre tarifa elevada é igual a maior investimento. Pode significar maior repartição de lucro. Essa questão do financiamento, que é um ponto que a senhora voltou a tocar como sendo importante, isso, de certa forma, leva a crer que o papel do BNDES, hoje, ele está muito... Ele é muito centralizado hoje no setor elétrico, é um papel que está acima, enfim, de outros órgãos, quer dizer, ele ocupa hoje uma posição de extremo destaque no setor. Existe uma preocupação do Ministério em desfocar um pouco essa atuação do BNDES como sendo o único grande órgão, um órgão quase que único para dar linha de crédito, para dar financiamento para o setor? Eu acho que o BNDES ainda continuará por um tempo ocupando um papel estratégico, mas acho que para todos nós, para o Brasil em geral, é fundamental que a gente construa um mercado de fundos de investimento em energia elétrica. Primeiro, porque investir em energia elétrica em 25 anos, com receita garantida e assegurada,
É algo que é aquele investimento que falavam que era o das velhinhas japonesas. Ou seja, é um investimento tranquilo. Sócio da Leite. Isso mesmo. Então, eu acredito que, primeiro, a estabilidade do setor elétrico tem de torna o setor elétrico atrativo. Segundo, acho que as reformas que o país está passando podem permitir que nós tenhamos um mercado de capitais no qual se capte até para fazer investimento, sobre a forma de recebíveis, debêntures, o que seja. Os fundos de pensão são interessantes? Fundos de pensão, que é esse da velhinha japonesa, uma das fontes da velhinha japonesa. E acho que uma outra questão, acho que o crédito privado no Brasil, tanto privado nacional como internacional. Outro dia me perguntaram sobre o câmbio, eu disse, olha, o câmbio, se você tiver risco cambial, vai ter de ser precificado. E aí, num quadro competitivo, o investidor vai ter de escolher se ele precifica o câmbio, como é que ele faz, se ele for tomar dinheiro externo. Ministra, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a instantes. Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Ministra, tem várias perguntas aqui do telespectador sobre uma questão, que é a seguinte: o preço dos combustíveis, do petróleo no Brasil. Por que não é repassado para o preço dos combustíveis quando acontece a redução do preço no barril de petróleo? Pergunta Emanuel Xavier, de Espírito Santo do Pinhal. Silvio César, de São José dos Campos, pergunta se é verdade que o Brasil é obrigado a importar pelo menos 30% do petróleo que consome. Luiz Guilherme, de Guaratinguetá, queria que a senhora falasse sobre o problema do petróleo no Brasil. Por que ele é tão caro? José Pereira da Silva, de Franco da Rocha, por que o combustível no Brasil é tão caro? E, finalmente, tem mais duas perguntas aqui, indiretamente ligadas a essa questão, que são de Roy Vivian de Santos e Caio Pozella, de Barueri, que perguntam sobre outras alternativas de energia que não o petróleo e a energia elétrica, como a energia eólica, por exemplo. Nós não repassamos para o consumidor imediatamente quando cai, porque nós também não repassamos imediatamente para o consumidor quando sobe. Mas repassa alguma vez quando cai? Porque eu não tenho lembrança de ter caído. Pois caiu. No ano passado. Nós caímos, nós diminuímos o preço ano passado e permanecemos diminuindo, tá? Sistematicamente. Aí o que aconteceu? Aí o preço chegou a R$50. E nós não reajustamos. Aliás, desculpa, dólares. E nós não reajustamos. Por quê? O que nós consideramos, nós evitamos reajustar. Porque o que nós consideramos dramático é a subida e a descida, é ela que descompensa. Aí... Mas se o Brasil, desculpe interromper, se o Brasil produz tanto petróleo, como nós temos praticamente autossuficiência, eu tenho a impressão que essa informação de que nós temos que comprar 30%, se eu não estou enganado, não procede. Né? Eu vou tentar explicar. Por que a gente não tem que se reportar a um preço internacional? Nós temos de nos reportar a um preço internacional porque a lei do petróleo assim o definiu ao abrir a economia brasileira de petróleo a todos os investidores internacionais. Mas a razão principal também é que o petróleo brasileiro é um petróleo pesado. Ele precisa de fazer um mix, ou seja, o Brasil importa petróleo e exporta petróleo, porque ele precisa de uma quantidade de petróleo leve para refinar nas suas refinarias. Na verdade, hoje nós importamos e exportamos petróleo e ainda não somos autossuficientes em petróleo. Nós devemos um mês pelo outro importar em torno de uns, na conta líquida, 10%. Só que o petróleo que nós importamos é mais caro do que nós exportamos, porque o petróleo leve é muito mais caro. Leve porque na distribuição ele dá outros produtos. Não, né? Ele dá melhores produtos. Isso. E o nível de refino exigido é menor. O que aconteceu? Antes do Brasil descobrir muito petróleo pesado, ele construiu suas refinarias. As refinarias do Brasil, elas são
foram idealizadas para refinar petróleo leve. Então, a Petrobras, a partir do ano passado, vem investindo no que a gente chama de modernização das refinarias, tentando forçar as refinarias a adaptar mais para o tipo do nosso petróleo e, com isso, além da gasolina que nós exportamos, hoje nós exportamos gasolina, exportamos óleo combustível e importamos o quê? Diesel e GLP. Daí porque uma das coisas importantes que o governo está lançando é o programa de biodiesel. Porque como você exporta diesel, hoje você exporta em torno de 10% do diesel que você consome, você exporta não, você desculpa, você importa. Então, hoje você importa em torno de 4 bilhões de litros de diesel. Nós lançamos o programa de biodiesel. O que é o programa do biodiesel? Você substituir esse diesel que você importa por um diesel que você produz aqui. E você produz onde? Através da agricultura. Então, é como se você distribuísse postos de petróleo pelo semiárido nordestino, porque o nosso programa de biodiesel é um programa que tem por objetivo, no início, substituir só 2%. Isso é 800 milhões de litros de diesel. 800 milhões de litros de diesel, você evita uma importação de em torno de 130 milhões de dólares. Num segundo momento, nós vamos para o B5. O que é o B5? É misturar 5% de diesel de origem vegetal no diesel. Aí a gente vai estar poupando quase 1,2 milhões de reais. E assim sucessivamente, de forma a que você também crie uma pressão baixista nos seus combustíveis pelo fato de você produzir uma parte deles no Brasil a maior, podendo inclusive compensar algumas coisas exportando e transferindo de uma certa forma a competitividade para o seu consumidor. Agora, hoje, essa situação não é possível. Hoje você tem de seguir os preços do petróleo internacional porque a Petrobras faz essa troca sistematicamente. Por que nós temos feito licitações de bloco? Porque nós precisamos, quanto mais a economia crescer, nós precisamos de mais petróleo. De um lado, a gente está substituindo ele por diesel, por biodiesel. Mas, outra parte, nós temos de achar petróleo. Porque, ao achar petróleo, nós podemos, depois, num segundo momento, ter uma outra relação de preços. E a energia eólica e outras alternativas? A energia eólica, ela é uma energia cara. Ela é uma energia, eu diria, no ranking das energias, ela só ganha. Ou seja, ela só é mais barata do que a nuclear. Ela é uma energia também que não é firme. Por quê? Porque você não controla quando venta. E você não tem como estocar vento igual você faz quando você estoca água. Ministro, quando fala no custo da energia nuclear, está levando em conta os investimentos todos que foram feitos, paralisações, tudo ou é a partir do ponto zero? Estou falando a construção de uma nova planta. Ministra, o ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, ele já se mostrou publicamente favorável a uma indústria nuclear no Brasil. Eu queria saber qual a posição da senhora com relação à energia nuclear. A energia nuclear não é a energia prioritária hoje dentro do Ministério pelo seu preço ser mais alto. Tá? Comparativamente, tá? A energia nuclear ela estaria numa faixa bem mais alta, em torno de 60 dólares. Vis-à-vis, tá? A energia hídrica e mesmo a energia térmica, que está bem mais barata. No entanto, você pode ter outras razões para construir uma planta uma termonuclear. Seriam razões de ordem técnico-estratégica ou tecnológica estratégica ou até, em alguns casos, socioambientais. Agora, do ponto de vista energético, não é, no quadro do Brasil, não é uma opção energética. Por quê? Eu te digo por quê. Porque o Brasil, por exemplo, tem 24% do seu potencial hídrico desenvolvido. Quando você olha para os países desenvolvidos do mundo, você vai ver que eles têm acima de 60%, tendendo a 100%. O Brasil pode ainda ter
um aumento do aproveitamento do seu potencial eólico, chegando até 50% do potencial eólico, sem grandes problemas. Então, naturalmente, a opção prioritária é hidrelétrica. Mas existe um impasse na questão de Angra 3, cujas máquinas já estão compradas, já estão estocadas há muito tempo, e essa decisão não sai. O governo vem protelando já há um bom tempo. O governo Fernando Henrique ficou de decidir, não decidiu. O governo Lula também ainda não decidiu. Não deve sair esse ano essa decisão de Angra 3. Isso pode sair em 2005? Nós temos, vamos dizer, um tripé para avaliar Angra 3. Análise econômico-financeira, tarifária, tá? Análise tecnológica estratégica e análise socioambiental. Nós apresentamos na última reunião do Conselho Nacional de Política Energética a análise tarifária e econômico-financeira. E o Conselho Nacional de Política Energética definiu o prazo até março para ver a apresentação dos 2 outros estudos, socioambiental, tecnológico e estratégico. Março agora de 2005? Março de 2005. A partir daí vai ser possível ter uma definição. Agora, eu te alerto que essa questão é uma questão que vai exigir, mesmo com os equipamentos comprados, vai exigir um investimento novo. Este investimento novo, ele concorre com outros investimentos, né? Então, por isso é que isso vai ter de ser olhado também dentro dessa ótica. Se for decidido construir Angra 3, tá, por essas outras razões, dentro desse enfoque, olha, a tarifa é essa, mas interessa para o país. Isso vai ter de ser feito, inclusive, num determinado horizonte de tempo, que, do meu ponto de vista, vai estar sendo avaliado em março, numa visão integrada. Ministra, nosso tempo está acabando. Uma última pergunta curta, e eu peço uma resposta igualmente curta. O programa tem 18 anos e uma das características do Roda Viva é que muitas vezes a gente, assistindo programas anteriores, a gente se depara com declarações e informações que, de alguma forma, iluminaram ou até obscureceram o processo, porque a dinâmica é diferente. A pergunta é: a senhora acha que a gente corre algum risco de um novo racionamento, um apagão? Essa hipótese está definitivamente superada. Olha, o governo do presidente Lula, ele tem tomado todas as providências, as possíveis, e como o presidente gosta de dizer, em alguns casos até as impossíveis, para que a gente não tenha o menor risco de apagão e racionamento. Acho que este leilão do dia 7 de dezembro é um passo nessa direção. E o leilão de março e o de abril é outro passo nessa direção. Na sequência, nós teremos sistematicamente de dar passos nessa direção, porque o setor elétrico é que nem andar de bicicleta. Você nunca pode parar de pedalar, porque senão você cai. Então, o nosso papel no setor elétrico, do Ministério, dos agentes, de todos os órgãos reguladores, é pedalar sempre. Ministra, muito obrigado pela sua entrevista. Eu informo que, como sempre, as perguntas, e foram muitas, de telespectadores que não foram formuladas, serão encaminhadas à senhora. Agradeço a presença e a participação dos nossos entrevistadores e convido você para estar aqui na próxima segunda-feira para mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.